como que são organizadas as fronteiras do Brasil? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje nessa aula rapidinha aqui eu vou falar sobre fronteiras brasileiras, pessoal. Fronteiras brasileiras, afinal, como é que elas estão organizadas? Nós temos aqui já um pouquinho aí a organização das fronteiras. Para começar, pessoal, nós temos aí a organização das fronteiras baseadas no quê? Em fronteiras terrestres e fronteiras marítimas. Fronteiras terrestres, elas vão ser caracterizadas justamente quando nós temos aí a ligação do Brasil com outro país, certo? Então, na América do Sul, nós temos aí fronteira com todos esses países aí, como vocês estão vendo, certo? Com a Guiana Francesa, que no caso é a França, é parte do território francês. Nós temos o Suriname, com a Guiana, Venezuela, com a Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Só não fazemos fronteira aqui no Brasil. O Brasil só não faz fronteira na América do Sul com o Chile e com o Equador, beleza? Fora isso, nós fazemos fronteira com quase todos aí. Vamos ver como é que está organizado essas fronteiras terrestres, então? As fronteiras terrestres, então, tá organizada da seguinte maneira, ó. 730 quilômetros da Guiana Francesa, inclusive é a segunda menor fronteira, área de fronteira aí do Brasil com outro país, tá? E a propósito, para a França, que é obviamente aí a dona desse território, o Brasil é o país que tem a maior linha de fronteira com ela, ó, que coisa interessante. E, em compensação, o Brasil, com a Guiana Francesa, tem a segunda menor área de fronteira. Nós temos aqui o Suriname, que é a menor área, com 593. Nós temos a Guiana, com 1.606. A Venezuela, com 2.200 quilômetros. A Colômbia, com 1.644. O Peru, a segunda maior área de fronteira, 2.995. E a maior de todas, a Bolívia. A Bolívia é o país que tem a maior área de fronteira terrestre com o Brasil, 3.423 quilômetros. E aí nós vamos ter o Paraguai com 1.365, a Argentina com 1.261 e o Uruguai com 1.068 quilômetros. Essas fronteiras do Brasil, aí as fronteiras terrestres, acabam organizando 15.735 quilômetros, pessoal. Essas são aí as fronteiras terrestres do Brasil, beleza? Bom, como é que estão definidas essas fronteiras? Como é que são feitas as delimitações? Existem várias maneiras, ou por rios, que são 50% de todas as fronteiras terrestres, como é o caso aqui, ó, da tríplice fronteira, ó, tá vendo? Aqui nós vamos ter o Rio Iguaçu, que divide o Brasil da Argentina, e o Rio Paraná, que divide aqui o Brasil do Paraguai e o Paraguai da Argentina. Tá? Então, os rios são 50% os definidores das fronteiras terrestres no Brasil. Além desse, nós vamos ter as serras, como é o caso aqui, ó, do Monte Roraima, pessoal. O Monte Roraima também tem uma tríplice fronteira, que vai dividir parte em Brasil, parte em Venezuela, parte em Guiana. Beleza? As serras são aí 25% de todas as linhas. Os lagos, como é o caso aqui das lagoas que ficam lá no Rio Grande do Sul, formam 5%. Aqui nós temos a fronteira aí do Arroio Chuí, beleza? Arroio, inclusive, é um pequeno rio, tá, gente? Mas o Arroio Chuí é um rio que surge a partir de uma região de lago. Então nós temos uma área de lago aí importante de fronteiras e também as chamadas linhas geodésicas. Linhas geodésicas comportam 20%. Silvestre, o que são linhas geodésicas? São linhas simplesmente determinadas, organizadas de um ponto a outro. Ele não tem aí um limite, uma organização natural. Como é o caso aqui, ó, a fronteira de Ponta Porã, aqui, ó, do Brasil com o Paraguai. Veja, é uma rua, é uma estrada, é uma avenida divide aqui, ó, o Brasil do Paraguai. É uma linha geodésica, beleza? Isso aqui, obviamente, são os definidores das fronteiras terrestres que compõem esses 15.735 quilômetros de fronteiras terrestres brasileiras. Além desse, nós temos as fronteiras marítimas. As fronteiras marítimas brasileiras, elas vão até aqui, ó, da foz do rio Oiapoque até a foz do Chuí, o Arroio Chuí. Beleza? Deste ponto aqui até esse ponto aqui, nós vamos ter o quê? 7.367 quilômetros, pessoal. E se a gente levar em consideração a organização das fronteiras, segundo o Tratado do Mar Territorial,
O Brasil tem aí uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, mas na verdade o mar territorial brasileiro ele só comporta 12 milhas náuticas. Ah, Silvestre, quanto que dá 12 milhas náuticas? É só multiplicar por 1,8 quilômetro, que é uma milha náutica, que vai dar aí por volta de 22 quilômetros, beleza? Só para a gente poder ter uma ideia, é isso, pessoal, fronteiras é isso. Essas são a forma com que estão organizadas as fronteiras brasileiras. Agora você aprendeu? Claro que você aprendeu, sabe? Porque você está aqui no Gabaritagel. Lá na plataforma tem muito mais para você aprender. Então cola lá e garanta a sua aprovação. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.